como um assistente de pesquisa e pensamento feito com IA, tendo ali a capacidade de transformar suas fontes em um conhecimento mais acessível e interativo, tá? Então, além do mais, ele também é muito forte em relação à segurança e à governança. A ferramenta, ela visa muito trazer essa parte, ela é bem protegida. Por quê? Em muitos cenários corporativos, nós iremos nos deparar com a necessidade de lidar com informações mais específicas ou até mesmo dados mais sensíveis ali de dentro da nossa empresa. E nesses casos, a segurança e a governança, elas se tornam prioridade máxima. E o notebook, ele se torna seu grande aliado, né? Uma vez que ele consegue garantir que todo o conteúdo inserido esteja protegido ali pelas regras e normas da sua empresa, né? Justamente está associado à sua conta corporativa. E o poder do LM, ele vem justamente dessa capacidade de limitar de quais fontes ele pode pesquisar, porque você irá listar as fontes confiáveis e no momento da pesquisa, ele irá concentrar a busca somente naquele material que foi fornecido. Isso nos garante um resultado sempre coerente, baseado em informações seguras, aprovadas, já que os responsáveis por aprovar ou não essas fontes somos nós, né? Isso, inclusive, é um ponto bem importante também de ser falado, porque, ok, a gente já entende que a importância e tal de inserir as fontes e tudo mais, só que também tem a importância da gente confiar naquilo que a gente está inserindo. Então, o notebook LM, ele vai entender que se você inseriu, é confiável, ele pode se basear naquele conteúdo que está lá. Então, sempre cheque direitinho, tá? Ver ali se é um site confiável, né? Se tratar de um site, se for um vídeo de YouTube, se está coerente com o que você quer passar, ok? Então, surge aquela dúvida, por que não é a mesma coisa de perguntar diretamente ao Gemini? A diferença é fundamental para o ambiente de trabalho, porque enquanto o Gemini ele realiza uma busca geral na internet, lidando com dados públicos de inúmeros sites, o notebook LM ele vai atuar como se fosse o seu especialista particular, treinado para lidar unicamente com documentos que você confia e controla. Temos também a questão da busca semântica, que é outro ponto fundamental, né, que é a inteligência por trás das respostas do LM. Ele não faz uma busca, ele usa um processo que a gente chama de busca semântica. E a diferença é até simples. Uma busca tradicional, que a gente chama de busca sintática, ela procura as palavras exatas que você digitou. Já a busca semântica, que é essa utilizada pelo LM, ela vai interpretar, né, ele busca entender o significado por trás dessas palavras. Ou seja, o objetivo do LM é sempre interpretar a sua real necessidade para então encontrar a resposta mais relevante, né? Isso é algo que diferencia ele de outros sistemas que apenas combinam ali palavras-chave e lhe trazem respostas que nem sempre são tão eficazes, tá? E eu queria falar um pouquinho para vocês aqui agora de exemplo de uso. Eu trouxe um exemplo de uso aqui que é voltado para o setor de RH. Então, como a gente poderia deixar mais simples um processo de triagem de candidatos e análise de currículos através do LM? O primeiro passo seria a gente inserir fontes. Que fontes? Fontes ali contendo a descrição detalhada da vaga, os 10 currículos finalistas, poderia ser também. Em sequência, a gente já poderia realizar uma análise comparativa através de algumas perguntas, como, por exemplo, com base na descrição da vaga, quais são os 3 candidatos com mais experiência em gestão de projetos? Ou então pedir também para que ele crie uma tabela comparando as competências técnicas do candidato A com o candidato B. Para finalizar, a gente poderia fazer perguntas que iriam nos ajudar bastante na preparação dessas entrevistas, ou seja, a gente estaria aqui utilizando o LM, né, desde o processo ali de triagem até nos levar a essa entrevista final com aqueles candidatos que, através dele, a gente conseguiu entender os mais preparados. E aí, nessa preparação de entrevistas, a gente poderia pedir a ele, por exemplo, que ele sugerisse 3 perguntas técnicas para fazer ao candidato C, com base em experiências descritas no currículo dele, ou então que ele identifique um ponto fraco no currículo do candidato B, que eu deveria explorar nessa entrevista. E dessa forma, nós teríamos ali a vantagem de acelerar o processo desse recrutamento, permitindo que o recrutador consiga focar nos candidatos mais qualificados e preparar também entrevistas mais assertivas com base nessas informações, né? E eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês uma introdução a um LM de casos de sucesso.
para mostrar na prática o poder da ferramenta, o exemplo que vocês vão ver a seguir, ele foi desenvolvido por Mayara, especialmente para o time de sucesso do cliente aqui da SafeTech, e ele foi projetado para simplificar uma tarefa que é super importante, que estava se fazendo urgente, que era a de identificar os melhores cases de sucesso para poder apresentar aos novos clientes, garantindo ali que esse exemplo fosse sempre do mesmo segmento de mercado que o desses novos clientes. Tá? Então, é isso que a Mayara vai mostrar aqui para vocês agora, qual foi o resultado final desse notebook, né, voltado ali para o sucesso de casos de sucesso, e vocês vão ver ele funcionando, o que dá para fazer, as perguntas e tudo mais, as fontes todas bonitinhas inseridas. Então, agora é com a Mayara. Obrigada, Tiffany. Boa tarde, gente. Como foi falado anteriormente, né, eu faço parte aqui do time de inteligência artificial, e uma das minhas funções aqui dentro é buscar otimizar o dia a dia dos colaboradores com inteligência artificial. E não tem como falar de otimização sem falar do Notebook LM, né? Essa proposta realmente de otimizar tempo, busca, pesquisa. Então, vou mostrar aqui na prática para vocês um caso. Deixa eu só compartilhar a tela. E vocês conseguem ver? Conseguem, né? Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Perfeito. Para quem ainda não tem familiaridade, esse é o nosso Notebook LM. Ele é bastante intuitivo, tá? Então, aqui, quando você vai criar, já entra nessa tela aqui para adicionar os dados. Você pode fazer o upload de arquivos diretos do seu computador. E aqui embaixo também, como eu já falei, intuitivo. Ele informa quais são os formatos, né, compatíveis. Você pode também trazer documentos do Google, apresentações, algum link de algum site, de um vídeo do YouTube também, e algum texto, alguma nota que aí você tenha no seu computador, você também pode fazer na criação do Notebook LM. Se você também não tem nenhuma fonte, né, no nosso caso, vamos imaginar um cenário que eu, né, no caso da inteligência artificial, o Google está sempre lançando ferramentas, sempre lançando atualizações. Eu quero pesquisar sobre essa ferramenta nova e aí eu não quero também pesquisar nenhuma fonte, né? Eu quero que ele traga essas fontes para mim. Então, eu posso também utilizar essa ferramenta de descobrir fontes, onde eu informo ao Notebook LM, olha, eu quero saber mais sobre o Notebook LM. E aí ele vai fazer uma busca, né, nos sites e vai me retornar fontes para que eu possa criar o Notebook LM. Então, é bastante interessante também, tá? A gente vai explorar mais à frente um pouquinho. No nosso caso, né, do sucesso do cliente, é um setor que ele está sempre em contato com possíveis clientes, então há necessidade de sempre ter reunião com possíveis clientes, e nessas reuniões nada melhor, né, do que informar um case de sucesso ali para trazer uma certa familiaridade. Qual era o cenário anterior, né? O cenário anterior era que o colaborador de sucesso do cliente, ele tinha que se locomover até o site da SafeTech, é um site público, então não tem nenhum problema eu trazer esses dados aqui para vocês, mas ele iria nesse site, iria procurar o case ideal para aquele perfil de cliente, não só procurar, ele ia ler os cases, então são muitos dados, tem dezenas de cases de sucesso lá dentro, então o que nós pensamos, né? Vamos compactar isso dentro do notebook para otimizar, você não veio falando muito essa palavra aqui, otimizar o tempo, otimizar a busca, aumentar a produtividade. Então, foi isso que nós fizemos, trazemos esses cases para dentro do notebook, então vocês podem ver que aqui ele está alimentado com esses cases, tá? Aqui do lado também é o chat de interação, então, a princípio, ele já traz um resumo do que se trata esse notebook, sobre case de sucesso da SafeTech, né? E aqui nós vamos fazer uma interação aqui com o nosso notebook LM. Digamos que sou do setor de CS e vou entrar em contato aí com um possível cliente do mercado de varejo. Então, preciso que ele me retorne um case de sucesso sobre esse mercado. Então, vou solicitar aqui para ele. E aí ele vai fazer uma análise de todas as fontes que eu alimentei e vai me trazer o case ideal para que eu possa apresentar aí para o meu possível cliente. Ele está fazendo a análise. Do nosso lado direito também tem algumas ferramentas que eu vou explorar também com vocês, mas aqui no nosso mercado de varejo ele me trouxe o caso da Julieto.
Ele não só traz o caso, como ele traz sobre a empresa em si, quais foram os principais desafios que essa empresa enfrentava antes de fechar alguma parceria, né? Os resultados também, ele trouxe também da Le Biscuit, né? A empresa, quais foram os principais desafios, quais foram os principais resultados, todos os principais dados que você precisa aí para se preparar, né? Para uma possível reunião. Ele traz os principais tópicos para você. E vindo aqui para o lado direito, né, algumas ferramentas que podem auxiliar ainda mais nesse estudo, nessa preparação. Então, vamos ver, existem opções de relatório, ele vai gerar um resumo, documento de resumo, com relação a esses dados, um guia de estudo também, é bastante interessante para a gente. Perguntas frequentes, então, você está em contato com o cliente, você vai informar sobre um case. É normal, né, além de uma conversa, numa troca, que ele tem alguma dúvida, que ele tem alguma pergunta. Então, o Notebook LM, ele gera possíveis perguntas com relação a esses cases de sucesso, e ele não só gera as perguntas, como ele também gera respostas. Então, você, além de ter as possíveis perguntas para se preparar, você também tem aí uma ajuda com as respostas sobre possíveis dúvidas, né? E também a linha do tempo, né? Essa linha do tempo eu acho muito interessante se você trazer para um setor, por exemplo, jurídico, né? Eu posso criar um Notebook LM, alimentar com contratos de uma empresa, e eu posso pedir para ele trazer uma linha do tempo relacionada aí aos contratos, e eu vou obter as informações de forma mais visuais e mais claras. Um setor de RH também, ele pode alimentar, né, com dados de um colaborador, pedir para fazer uma linha do tempo sobre esse colaborador, fica também muito mais visual, muito mais clara a informação, né? Além disso, né, como você já conhece, é uma ferramenta antiga, é o resumo em áudio, ele gera um podcast. Eu vou colocar aqui para vocês, já gerei antes, tá, para otimizar, mas 18 minutos, eu vou colocar brevemente, só para vocês entenderem como é que se trata. Deixa eu colocar aqui. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente tem um material bem rico em mãos. São histórias de várias organizações brasileiras, Isso mesmo. escritórios de advocacia, escolas, grandes indústrias, até órgãos públicos, sabe? Vão investigar como eles superaram desafios do dia a dia e modernizaram suas operações. Exato. E a base para nossa conversa são estudos de caso bem detalhados, né? Feitos pela Safaltec. Eles Só errou um pouquinho o nome da empresa, mas ele gera esse podcast, né? Digamos que você está aí no dia a dia, na correria, não tem tempo para parar, para interagir com um notebook, para ler, né? E aí você consegue gerar esse podcast, baixar o podcast e ir escutando enquanto você está indo para uma reunião, enquanto você está se preparando. E, além disso, também, uma das novidades, uma ferramenta nova, também é o resumo em vídeo, né? Que eu também já gerei aqui para vocês. Ele gera um resumo em vídeo, vou mostrar aqui. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num padrão muito interessante que apareceu em dezenas de estudos de caso de empresas aqui do Brasil. Basicamente, a gente analisou como organizações de todo tipo, de escritórios de advocacia a gigantes do varejo, deixaram para trás processos travados, cheios de atrito e encontraram um fluxo de trabalho muito mais ágil e conectado. Bom, vamos lá ver como isso aconteceu. Para começar, uma pergunta. Sabe aquela sensação no dia a dia do trabalho de que se está lutando contra ferramentas antigas? Aquele sentimento de que tudo podia ser mais simples, né? Mais rápido, mais inteligente? Pois é, essa era a realidade que muitas empresas viviam antes de uma grande virada de chave. E o mais curioso é que esses problemas não eram de um setor específico. A gente viu os mesmos atritos em todo lugar. Arquivos que só davam para acessar no escritório, e-mails importantíssimos que de repente sumiam, e informações cruciais presas em cada departamento e, claro, uma montanha de papel. Isso era o normal para muita gente. Então, o primeiro grande padrão que a gente identificou foi essa necessidade de organizar o caos na comunicação. É bem aqui que a transformação de verdade começa a acontecer. O problema principal era esse. Cada departamento... Não, vou parar aqui, que é um vídeo muito longo, vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Mas como vocês podem ver, a ideia realmente é trazer também informações visuais, tá? Ele vai filtrar os dados que estão dentro do notebook. Então, ele viu que o que tem em comum entre essas empresas é, por exemplo, o problema na comunicação. Então, ele filtra essas informações dos principais tópicos e gera um vídeo visual para você também, tá? E aí você também consegue baixar para ver em algum outro horário, quando você não está
online, enfim. É uma atualização nova, inclusive, há uns dias atrás, estava mexendo nessa atualização e só tinha apenas em inglês, já foi atualizada para a versão em português, então é algo que realmente está sempre em construção para trazer otimização no dia a dia, né? Para auxiliar em uma busca, uma pesquisa, um estudo, sempre com ferramentas novas também, e temos tempo, então vamos criar um notebook aqui do zero, para mostrar na prática para vocês como é a criação do notebook. Vocês vão ver que é bastante intuitivo, tá, gente? Eu vou criar, mas aí eu estou sem fontes, né? Vamos utilizar a opção de descobrir fontes. Digamos que eu não quero aprender sobre tecnologia, né? Estava esse tempo todo numa caverna e não sei sobre tecnologia. E aí agora eu vou pedir para ele trazer dados sobre tecnologia, porque agora eu quero aprender. Então, eu vou aqui. Ele vai fazer a busca nos sites, tá? E vai me retornar as fontes com dados que podem me auxiliar aí nesse aprendizado. Então, ele me trouxe algumas fontes. Se eu ver que alguma não é relevante, eu também posso desmarcar aqui também, né? Mas aí, no meu caso, eu vou adicionar todas. Ele me trouxe 10 fontes, fazer a importação. E aí, vocês podem ver que em questões de segundos, ele já criou aí o meu notebook para eu aprender sobre tecnologia. E aí, novamente falando, né? Se eu quisesse adicionar manualmente também, estou com meus documentos no meu computador, vou fazer o upload, só selecionar o arquivo ou fazer, né, algumas dessas configurações que eu já informei para vocês anteriormente. Ó, aqui ele me trouxe os dados, tá? Traz um resumo, como eu já falei para vocês, sobre do que se trata o notebook LM. Então, quando você abre, você já tem uma informação sobre o que se trata. E aí, né, vamos fazer uma pergunta, não sei o que é tecnologia, então vou pedir para ele me informar o que é a tecnologia. E ele vai fazer a busca nesses dados. É importante frisar, pessoal, que ele sempre vai trazer dados que estão alimentados no notebook LM. Ou seja, esse notebook é sobre tecnologia, o outro é sobre case de sucesso. Não faz sentido eu chegar para ele agora e perguntar qual é a temperatura de Recife atual. Ele não vai trazer essa informação porque o notebook ele não está alimentado com dados sobre essa temperatura. Então, ele sempre vai fazer buscas internas, não vai fazer uma busca externa no Google para trazer a informação, sabe? Só realmente se você quiser descobrir alguma fonte. Então, aqui ele me trouxe o conceito, né, da tecnologia, todos os detalhes novamente, tudo bem resumido para vocês. Ele só não traz a informação, como também referencia, ou seja, achei essa informação aqui muito interessante, eu queria saber mais sobre essa informação. Então, eu pego aqui nesse número, clico, e ele vai me levar exatamente na fonte onde ele encontrou essa informação. Então, eu vou ter informação mais ampla, mais completa, e eu posso fazer um estudo melhor, explorar mais essa configuração. Então, ele vai trazer essas informações aqui, vai me trazer resumos, já vai trazer também dados. Deixa eu ver outra pergunta que eu posso fazer aqui. Em que ano... E, novamente, mostrando para vocês, né, as ferramentas de auxílio, né? Tem os relatórios, os resumos, resumo em vídeo agora, também uma novidade. E ele retorna em questões de segundos, gente. Isso aí é realmente para otimizar ali o dia a dia. Sabemos que nós tratamos de muitos dados. Existem muitos setores que trabalham com bastantes dados, bastantes PDF, bastantes arquivos, que tem realmente esse trabalhinho de formiguinha de você ir em um site, de você ir em um local, fazer a pesquisa, não só fazer a pesquisa, como ler muitos dados. Aí o Notebook LM, ele vem com essa visão de realmente otimizar. Vai fazer isso, compactar tudo dentro de um local, e aí você vai poder, né, tirar suas dúvidas, fazer alguma pergunta. Também é utilizado para você querer aprender algo novo, então ele vai fazer a filtragem, realmente para você não ter que perder tempo, né, indo ali, pesquisando de um por um. Então, esse aqui é a interface. Vocês podem ver que ele é bem intuitivo. Então, desde a sua criação, né? Você consegue fazer a criação do notebook muito facilmente, adicionando os dados. Rapidamente ele vai fazer a leitura dos dados,
vai retornar os dados para vocês. Então, assim, a ideia realmente é otimização. Ele vai ser muito rápido e vai ali auxiliar no dia a dia, no que você tem para fazer. E não foi diferente com o setor de CS, né? Foi algo que realmente pode auxiliar ali no trabalho que antes demandava muito tempo e foi otimizado. Então, basicamente é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha ficado muito claro, porque realmente é uma ferramenta bem simples, bem fácil de manuseio, e que tenha ficado muito claro para vocês sobre o que é, sobre as ferramentas de auxílio de estudo, sobre como você pode utilizar no seu dia a dia, parando para analisar realmente o que é um notebook em si, você consegue aplicar isso em qualquer setor da sua empresa. Então, você vê a necessidade, facilmente você consegue ver ali como o notebook LM ele consegue entrar para otimizar aquela tarefa. Então, espero que vocês consigam sair daqui com esse olhar de que realmente é algo que posso implementar dentro da minha empresa, dentro do setor específico, que vai me auxiliar, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês